Olá pessoal, nesse tópico vamos estudar a média logarítmica das diferenças de temperatura. Iniciando aqui com a equação de projeto Q igual a UA vezes ΔTm. Esse ΔTm corresponde a uma média das diferenças de temperatura entre os fluidos que nós encontramos no trocador. Então, imagine que essas diferenças de temperaturas podem ser medidas ponto a ponto ao longo de todo o comprimento do trocador. Como as temperaturas de ambos os fluidos variam à medida que eles percorrem o equipamento, é claro que haverá uma ΔT, uma diferença de temperatura local em cada um desses pontos. Como a equação de projeto é uma equação algébrica, como nós podemos ver, ela já é uma equação integrada, essa ΔT média, obviamente, terá que representar todos esses infinitos pontos com diferentes deltas de temperatura no equipamento. Então, a equação de projeto requer a determinação dessa diferença de temperatura média, assim como requer a determinação do coeficiente global, que nós já vimos em aula anterior. Essa diferença de temperatura média, ela vai depender da fluidodinâmica dos fluidos, né, do movimento dos fluidos e do efeito de transferência de calor à medida que os fluidos escoam dentro do equipamento. E assim como acontece com o coeficiente global, né, também, e dependerá da geometria do equipamento, do trocador de calor. Vamos olhar aqui agora esses gráficos. Veja bem, nesse primeiro gráfico, nós temos os perfis de temperatura do fluido quente e do fluido frio para um trocador em paralelo. Então, reparem, vamos dizer que o lado esquerdo aqui é o terminal 1. Então, esse lado aqui do trocador será o lado 1. E o outro lado será o lado 2. Nesse gráfico, a entrada do fluido quente ocorre pelo lado 1, aqui, e a saída ocorre pelo lado 2, no terminal 2. Assim, o fluido quente entra na maior temperatura, vai perdendo energia ao longo do trocador à medida que ele avança e sai na temperatura mais baixa. O fluido frio entra numa temperatura baixa, é a temperatura mais baixa encontrada no equipamento, e aí ao escoar vai recebendo a energia do fluido quente e a sua temperatura se eleva. Se nós demarcarmos aqui, lado 1 e lado 2, aqui no lado 1 nós temos uma diferença de temperatura, é só fazer essa medida menos essa, então nós temos uma diferença. Caminhando mais um pouquinho aqui na direção para a direita, na direção X ou na direção de uma área acumulada, nós podemos medir um outro delta, esse valor de temperatura menos esse. Então nós temos aqui infinitos deltas de temperatura. A diferença de temperatura média representará todas essas diferenças de temperaturas encontradas no trocador. Vamos passar agora para um trocador que opera em contracorrente. Repare que nesse caso aqui, o fluido quente está entrando pelo terminal 1, escoa para a direita e vai diminuindo a sua temperatura. Já o fluido frio, desta vez, está sendo inserido pelo terminal 2, ou seja, por esse lado aqui. E a temperatura dele vai aumentando. Novamente, em cada ponto nessa escala aqui da abscissa, do eixo X, ou da área acumulada, se quisermos usar, haverá uma diferença de temperatura entre as duas curvas, do fluido quente e do fluido frio. A média desses infinitos deltas de temperatura será justamente esse ΔT. Vamos utilizar as equações diferenciais já deduzidas na aula anterior. Começando aqui
com as equações diferenciais para um trocador de correntes paralelas. Só repetindo as equações, aqui em cima, na primeira equação, nós temos a equação diferencial que nós deduzimos para o perfil de temperatura do fluido quente. Então, aqui o Tzão, aqui, o T maiúsculo, é a temperatura do fluido quente. Resolvendo essa equação diferencial, nós obteremos o T de A, que corresponde à variação de temperatura do fluido quente ao longo da área acumulada A. Lembre que a área acumulada é somente uma outra maneira de medir a posição ao longo do trocador, uma vez que a área acumulada é πdx. A segunda equação diferencial é a equação diferencial que resolvida fornece o perfil de temperatura Tzinho de A para o fluido frio. Pode não parecer, mas essas equações diferenciais elas não são tão fáceis de serem resolvidas, apesar da aparente simplicidade. Se nós prestarmos atenção aqui neste termo, segundo termo que foi um termo de geração, nele está presente o Tzão e o Tzinho. Significa que esse Tzinho é a solução da equação diferencial daqui de baixo. E o Tzão é a variável dependente dessa própria equação. Então, se você observar a equação de baixo agora, na equação para o que é a equação para o fluido frio, nós temos aqui o Tzão e o Tzinho. E o Tzão é justamente a solução da equação diferencial de cima. Isso significa que nós temos um sistema de equações diferenciais duplamente acoplado. Ele é acoplado em um sentido, dessa equação para essa e dessa para essa. Então, resolver as duas isoladamente pode não ser trivial e certamente não será se nós admitirmos variações de propriedades físicas. Então, seguindo adiante. Combinando essas duas equações diferenciais aqui, nós podemos obter uma única equação diferencial. Combinando de que maneira? Apenas subtraindo uma da outra. Então, se eu faço a equação diferencial para o fluido quente menos a equação diferencial para o fluido frio, eu obtenho uma única equação diferencial na qual a nova variável dependente é a diferença de temperatura entre os fluidos, Tzão menos Tzinho. Reconhecendo isso, nós podemos efetuar uma substituição de variável nesse formato. Essa variável aqui eu poderia chamar de W, K, gama, alfa, qualquer nome. Mas como se trata de uma diferença de temperaturas entre os fluidos, nada mais natural do que chamar de ΔT. Então, o ΔT é uma nova variável. ΔT, temos aí dois símbolos, né? o delta e o T, mas poderia ser X, Y, Z. Vamos chamar de ΔT. Substituindo ΔT de volta na equação original, obtemos essa equação diferencial aqui. Essa equação diferencial ela é linear, é ordinária, é homogênea. Dá para ser resolvida diretamente por via de separação de variáveis, que é o que nós vamos fazer agora. Então, os dois diferenciais que nós temos são dΔt e o dA. Passando tudo que depende de dΔt para o lado esquerdo e tudo que depende de dA para o lado direito, obtemos uma equação diferencial em variáveis separadas, né? E aí podemos executar a integração nas variáveis dependentes correspondentes. Então, o lado esquerdo nós vamos integrar de ΔT1 até o ΔT2, e o lado direito nós vamos integrar de 0 até a área total do equipamento. O que é que significam esses limites de integração? ΔT1, usando esse esqueminha aqui, do trocador de correntes paralelas, será a diferença de temperatura no terminal 1, que é o lado esquerdo. Lembre que o lado esquerdo corresponde na variável independente em A igual a 0, que é a área acumulada nula do trocador. À medida que nós caminhamos para a direita, a área acumulada
vai aumentando até que no lado direito, terminal 2, a área acumulada é a própria área do trocador. Por isso que a integral aqui é de 0 até A. Integral de Ln, né, a primitiva aqui dessa função é o Ln, integral simples de resolver. Aqui não é tão simples de resolver, por quê? Porque o coeficiente global, vocês já sabem, ele depende dos coeficientes de convecção, do fluido quente e do fluido frio. E os coeficientes de convecção dependem de μ, ρ, K, Cp, diversas propriedades físicas dos fluidos que variam com a temperatura. Então, como os fluidos, ao longo do seu percurso no trocador, vão variar a temperatura, obviamente, os Hs vão variar a cada posição e o coeficiente global, por consequência, vai variar também. Assim, nós deveríamos conhecer uma função U de A, dA, para integrar isso aqui. E nós não conhecemos essa função, nós não conhecemos o U de A, como o coeficiente global varia a cada ponto aqui da área acumulada. As propriedades físicas e Czão e Czinho e as vazões Wzão e Wzinho podem sair da integral porque nós já assumimos que são constantes lá na dedução das equações diferenciais do trocador. Vocês podem revisar a aula anterior e verificar que essa hipótese já foi assumida. Então pode ser removida da integral. Para contornar essa dificuldade do coeficiente global variável com a posição, nós vamos fazer o seguinte. Temos que usar um artifício aqui, afinal de contas, sem usá-lo, estamos num beco sem saída, porque desconhecemos a função U de A. Qual será nossa técnica? Vamos definir um coeficiente global médio, usando o teorema de valor médio, né, para uma função contínua diferenciável lá do cálculo. Então, o valor global médio da função U de A para toda a área do trocador será simplesmente 1 sobre A vezes a integral na área, que é a integral de 0 até A. Não sabemos quanto vale essa integral. Ok? Porém, podemos rearranjar de maneira a multiplicar o A igual a essa integral e substituir o médio vezes A aqui. Que é o que nós obtemos nesse resultado. Então, ln de D2, delta T2 sobre delta T1 é a integração do lado esquerdo. E aqui do lado direito, a integral vai desaparecer, integral de U dA, porque nós vamos, usando essa definição de global médio, nós vamos substituir a integral pelo produto U médio vezes A. Então, é o que nós temos aqui. Logo mais, nós vamos derrubar essa barra indicativa de valor médio, porque o coeficiente global na equação de projeto, ele obrigatoriamente terá que ser um valor médio, né? Obrigatoriamente ele terá que ser um valor médio. Por quê? Porque ele está multiplicado por uma ΔT média. Então, não faz qualquer sentido físico multiplicar um valor local por um valor médio para toda a área do trocador. Não tem sentido. Aplicando o balanço de energia para ambas as correntes no trocador, para a corrente quente e corrente fria, nós obtemos que Q é igual a Wzão vezes a integral de Tzão2 menos Tzão1 Czão dTzão igual a Wzinho vezes a integral de Tzinho1 até Tzinho2 Czinho dTzinho. Por quê? Porque está assumida a hipótese, já na dedução das equações diferenciais, que toda energia que é perdida pelo fluido quente será recebida pelo fluido frio. Então, nós podemos igualar as variações de entalpia. É importante só tomar cuidado aqui com os sinais, né, porque a integral correta ela deve ser realizada
aplicando os limites final do início, o limite inicial até o final. Então repare que mudando de lado aqui, ó, vai aparecer um menos aqui na frente do Wzão, que ocasionará a inversão dos limites de integração. Ficará Tzão 1 aqui embaixo e Tzão 2 aqui em cima. Isso se eu passasse essa integral para esse lado aqui. Então, dessa equação, nós obtemos essa aqui. Q igual a Wzão, Czão, só fazendo a integração, assumindo que C é constante, aproximadamente constante com a temperatura. Hipótese também que já foi utilizada na dedução das equações diferenciais. Então aí fica Wzão, Czão, Tzão 1 menos Tzão 2 igual a Wzinho, Czinho, Tzinho 2 menos Tzinho 1. Repare que esse resultado aqui, esse e esse, pode ser escrito dessa maneira aqui. 1 sobre Wzão, Czão, igual a Tzão 1 menos Tzão 2 sobre Q. Como eu obtenho esse resultado? Simplesmente baixando o Wzão, Czão aqui para o denominador, aqui tem no numerador 1, e o Q baixa para o denominador abaixo da diferença de temperatura. Fazendo a mesma coisa para o fluido frio, nós obtemos 1 sobre Wzinho, Czinho, Tzinho 2 menos Tzinho 1 sobre Q. Observe que esses termos, eles aparecem aqui, ó. 1 sobre Wzão, Czão e 1 sobre Wzinho, Czinho. Então, nesse formato eu posso eliminar esse termo trocando por esse lá naquela equação e eliminar esse termo trocando por esse naquela equação. Então, fazendo a substituição naquela equação, colocando o Q em evidência que vem multiplicar aqui o lado esquerdo, nós obtemos esse resultado aqui. E aí vem um passo interessante, que é o seguinte. Repare que lá na integração do d ΔT sobre ΔT, daquele termo, apareceu lá o ΔT1 sobre ΔT2. O que é o ΔT1? É a diferença de temperatura no terminal 1. E o ΔT2? A diferença de temperatura no terminal 2. Note que a diferença de temperatura no terminal 1, ΔT1, é Tzão 1 menos Tzinho 1. E a diferença de temperatura no terminal 2 para o trocador em paralelo é Tzão 2 menos Tzinho 2. Verificando isso, ó, repare que essa diferença é o ΔT1. E essa outra diferença aqui é o ΔT2. Então, substituindo aqui fica ΔT1 menos ΔT2. Rearranjando essa equação, feita essa substituição, nos leva a esse resultado aqui. E aí, este resultado pode ser comparado com a equação de projeto, que foi lá o nosso ponto de partida, lá no início, que é a seguinte, né? Q igual a UA vezes o ΔT médio. Repare, como essa equação é uma equação integrada, ou seja, é uma equação média algébrica, esse coeficiente global não poderá ser um valor pontual. Ele vai ter que ser obrigatoriamente um global médio, uma vez que ele está sendo referente à área total do trocador, A. Então, nós temos o global aqui e o global aqui. Aqui também nós temos a área integrada do trocador, a área total. Então, nós temos aqui também a área total. O ΔTm vai corresponder a quê, pessoal? A todo o resto que sobrou na equação de cima. Tá vendo? Então, o que é que está no mesmo local desse ΔTm? Na equação que nós acabamos de deduzir. Essa expressão aqui, ó. Conclusão. Isso nos leva à seguinte conclusão. Esse ΔTm, que é o ΔT médio para o trocador, é igual a essa expressão aqui. E assim nós podemos escrever esse resultado. Essa expressão representa um cálculo de média. Os matemáticos têm definições bem rigorosas para
um valor, né, que pode ser denominado, pode ser definido como média para uma função ou um conjunto de valores. Tá? E essa expressão se enquadra nesses critérios. É um tipo de média isso aqui. E esse tipo de média foi batizado, devido à presença desse ln aqui, de média logarítmica. E como essa média logarítmica está sendo calculada, aplicada em cima de diferenças de temperatura, então o nome aí fica bem óbvio, né? A denominação fica bem óbvia, por isso que é chamada de média logarítmica das diferenças de temperatura no trocador. E aí nós podemos escrever esse resultado aqui. Essa média logarítmica tem uma nomenclatura, tem uma notação bem variada. Tá? Você vai encontrar na literatura aí LMTD, DTML, ΔTML, ΔTLM, ΔTLN, vários nomes. Tá? O importante é que você compreenda a simbologia da referência que você está utilizando. Isso aqui é importante, que você confere. Formas especiais da ΔTML. Quando as capacidades térmicas das correntes são iguais, significa que Wzão igual a Wzinho Czinho, a expressão da ΔTML, ela quebra. Ela quebra no sentido de produzir uma indeterminação ou uma singularidade matemática, que pode ser resolvida simplesmente aplicando o teorema, né, a regra de L'Hopital, e tomando o limite. Nesse caso, o que nós obtemos é uma expressão mais simples ainda, que corresponde à média aritmética das diferenças de temperatura do trocador nos terminais. Portanto, quando Wzão Czão igual a Wzinho Czinho, o ΔT1 se torna igual a ΔT2, e se nós aplicássemos a fórmula da ΔTML, teríamos uma indeterminação, uma vez que, iniciando com a forma compacta, vamos chamar assim, da ΔTML, nós podemos obter a forma expandida para os escoamentos paralelo e contracorrente nesse formato aqui. Então, em um trocador operando com correntes paralelas, nós temos que o ΔT1 será Tzão1 menos Tzinho1 e o ΔT2 será Tzão2 menos Tzinho2. Fazendo a substituição na expressão da ΔTML, baseada nos deltas, nós obtemos uma forma expandida com as temperaturas do trocador explicitadas. No caso de um trocador contracorrente, o ΔT no terminal 1 será Tzão1 menos Tzinho2 e o ΔT no terminal 2 será Tzão2 menos Tzinho1. Então note que os deltas são diferentes de um trocador operando em paralelo. Para o trocador operando em contracorrente, as diferenças de temperatura nos terminais serão ΔT1 será Tzão1 menos Tzinho2 e no terminal 2 será Tzão2 menos Tzinho1. Substituindo na fórmula da média logarítmica, nós obtemos uma combinação de temperaturas diferente da obtida para o trocador em paralelo. Reparem. Ó. Então, essa diferença se revela quando nós substituímos as temperaturas. Porém, fazendo a dedução que acabamos de efetuar, no caso, né, para a ΔTML de um trocador operando em paralelo, nós obtivemos esse resultado aqui. Se fizermos a mesma dedução para um trocador operando em contracorrente, vamos obter esse mesmo resultado aqui, essa mesma fórmula, se ela for escrita baseando-se nos deltas. Então, a fórmula, em resumo, a fórmula da ΔTML para um trocador paralelo ou contracorrente, usando
a expressão baseada nos deltas será a mesma para um trocador em paralelo ou contracorrente. A diferença só se revela quando nós substituímos as temperaturas. Como primeira prática, vamos considerar um trocador de calor no qual o fluido quente entra a 80 graus e sai a 70, e o fluido frio é aquecido de 25 a 57. Determine a média logarítmica da diferença de temperatura para este trocador operando no modo paralelo e também no modo contracorrente. Começando com a solução contracorrente. O ΔT1 será 80 menos 57, que dá 23 graus Celsius. ΔT2 será 70 menos 22, que dá 48 graus Celsius. E aí, substituindo na ΔTml, nós obtemos o valor de 34 graus Celsius. Resolvendo agora para o trocador em paralelo, os deltas de temperatura serão 80 menos 22, que dá 58, e 70 menos 57, que dá 13 graus Celsius. Substituindo na expressão de ΔTml, nós obtemos 30,1 graus Celsius. Repare que o trocador operando em contracorrente, ele fornece uma média de temperatura maior do que o trocador operando em paralelo. Pode ser provado, pessoal, que sempre vai acontecer isso. Isso só não vai acontecer quando um dos fluidos realiza, né, uma mudança de fase isotérmica, uma condensação isotérmica ou uma vaporização isotérmica. Ou seja, quando um dos fluidos praticamente não muda a temperatura. Se isso acontecer, tanto faz o trocador operar em paralelo ou contracorrente. Mas, se ambos os fluidos mudam a temperatura, então o escoamento em contracorrente sempre resultará numa ΔT média maior. Qual é o impacto disso? O impacto é que um trocador projetado para operar em contracorrente, ele terá uma área de troca térmica menor. Ele necessitará de uma área de troca térmica menor. Isso significa que o trocador será mais barato, será um trocador de mais fácil manutenção. Custo de capital e custo operacional menor. É por essa razão que a primeira opção de projeto sempre será utilizar, projetar o trocador no modo contracorrente. Há casos bem específicos, bem particulares, em que pode haver vantagem em projetar o trocador para operar em paralelo. Porém, são casos realmente raros, onde o fluido frio é muito viscoso e o aumento do coeficiente global de transferência de calor pode compensar essa perda de força motriz na ΔT média. Então, embora o trocador de calor em paralelo com o fluido muito viscoso, frio, ele vai ter uma ΔT média menor, o fato de se colocar o fluido frio viscoso em contato imediato com o fluido quente, na sua posição mais quente, que é o bocal de entrada do trocador, e esse contato prematuro pode levar a uma redução muito brusca e rápida da viscosidade, que ocasiona um aumento do coeficiente de convecção e, consequentemente, do coeficiente global. Então, o aumento do coeficiente global deve compensar a perda na ΔT média de paralelo. É um caso particular, um caso especial. Se o fluido frio for muito viscoso, é um indicativo para ser testado, para ser testado o projeto também em paralelo. Numa situação dessa, nós temos que projetar em paralelo e contracorrente e comparar.
O primeiro problema proposto aqui será o seguinte: vocês vão fazer o procedimento que eu fiz agora nesse vídeo demonstrativo, e também está explicadinho lá no livro texto, e vão deduzir a ΔTML para o trocador contracorrente, comprovando a afirmação feita agora há pouco de que a expressão da ΔTML para o trocador em paralelo e contracorrente será a mesma se nós usarmos os deltas, ΔT1 e ΔT2. Esse é o primeiro problema. O segundo problema proposto é uma aplicação direta, não tão direta, porque vai ser necessário aqui um certo cálculo intermediário, mas envolve a aplicação da média logarítmica. Qual é o problema? Vou ler aqui com vocês. Considere um trocador de calor com 75,3 pés quadrados de área, no qual o fluido quente entra a 176 graus Fahrenheit e sai a 158 graus Fahrenheit, enquanto o fluido frio é aquecido de 71,6 graus Fahrenheit até 167 graus Fahrenheit. O coeficiente global de troca térmica para este trocador foi calculado em 171,355 BTU por pé quadrado hora graus Fahrenheit. E os calores específicos dos fluidos quente e frio são 0,979 BTU por libra grau Fahrenheit e 0,633 BTU por libra graus Fahrenheit, respectivamente. Primeiro item, determine a média logarítmica das diferenças de temperatura para este trocador operando tanto em paralelo como contracorrente. E o item B é calcule a temperatura de saída dos fluidos. A dica que está dada aqui é a utilização do princípio de conservação da energia. Até o próximo vídeo, um abraço.